Galvão, eu sou psicólogo clínico, especialista em hipnose, presidente do Instituto Milton Erickson de São Paulo e do Instituto de Hipnoterapia Educativa, autor de alguns livros na área de psicoterapia, psicologia, do viver. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre algumas características das crianças, adolescentes, adultos de 5, 10, 15, 20, 25 anos. Algumas dessas características são uma certa indisciplina, preguiça, até mesmo um certo desrespeito às pessoas. Crianças, adolescentes, muitas vezes dependentes, sem autoconfiança, inseguras. Para falar como essas coisas aconteceram, nós poderíamos estabelecer quase que uma comparação com um leão que nasceu e foi criado em cativeiro, e que nesse cativeiro resolvia os problemas dele, para ele não precisava sair para caçar, ele não precisava se dedicar a correr, ele recebia tudo, ele era protegido o tempo inteiro. O efeito disso é que se ele fosse colocado na floresta, ele provavelmente morreria de fome. Bom, de onde que vem esse cativeiro, entre aspas, que tem ocorrido com as crianças e adolescentes? Vem de crianças que são eventualmente extremamente protegidas em coisas que elas precisariam aprender a se proteger sozinhas. Seja um xingamento na escola, seja uma matéria que elas foram mal, tudo tomado as devidas proporções. Ainda, os pais ajudarem os filhos a resolverem sua tarefa de casa, mesmo sem que eles tentem, complica também. As crianças precisariam estudar e aprender sozinhas, e apenas depois de tentar muito, depois de bastante esforço, pedirem ajuda. Ainda, foi tirado das escolas a autonomia de dar punições à criança. Seja punição de repetir o ano, seja punição de sair da sala. O ser humano precisa de limites, ele precisa de punições para descobrir que a partir dali ele não pode, não deve passar. As crianças estão sendo ajudadas em tudo, e o efeito disso é que elas não aprendem a fazer nada por elas mesmas, e elas ficam inseguras toda vez que elas vão fazer alguma coisa. E isso não é só nas crianças, isso é nos adolescentes, nos jovens adultos. Óbvio que isso tudo não é exatamente novo, mas foi intensificado. Aqui tem algumas ideias que talvez auxiliem. Tudo que uma criança puder aguentar ou fazer sozinha, que seja dado a ela. Seja se vestir, escovar os dentes, fazer a tarefa de casa, o que for possível. Punições sólidas. Quando a criança não fizer o que ela deveria ter feito, como passar na escola, ou fazer escândalos, ou não tomar banho, punições adequadas. A melhor punição de todas, ao meu ver, é simplesmente tirar o que a criança gosta. Seja videogame, celular, computador, por uma noite, uma tarde, uma semana. Fica a critério dos pais. Ainda no que se refere à autoestima, 2 elogios para uma crítica para 2 elogios. Crianças que são apenas elogiadas tendem a ter tanto os problemas quanto as crianças que só sofrem críticas. Então, a proporção de 2 elogios para uma crítica para 2 elogios é adequado. Ainda os pais tentarem explicar coisas para as crianças, mas não esperar que eles convençam elas, como virar para uma criança e esperar que ela entenda que ela tem que estudar aos 8 anos de idade para conseguir desenvolver uma base para os 15, para conseguir desenvolver uma base para passar no vestibular, para depois uma boa faculdade e por aí vai. Eventualmente a criança pode entender isso, mas ela não vai ser convencida, não nos sentimentos, por assim dizer. Para os pais se aproximarem dos filhos, uma ideia seria que eles achem afinidades entre eles e os filhos e que façam essas coisas juntas. Juntamente, como eventualmente o pai gosta de jogar videogame e o filho também joga videogame juntos. Se gostarem de parque, vão ao parque juntos. Buscar achar afinidades. Muitas vezes os pais buscam ser gostados pelos filhos dizendo sim, dando a eles o que eles quiserem. Dar demais o que os filhos querem é tão complicado como tu não dá coisa alguma para eles. Achar o bom equilíbrio disso é de fato difícil.
Essas são apenas algumas ideias para lidar com a educação das crianças, adolescentes, adultos. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado.